Bom dia, a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos fazendo estudo bíblico, estamos estudando a segunda carta de Paulo aos Coríntios, e nós estamos aqui no capítulo 1 fazendo estudo, né? A gente já começou nesse capítulo. Eu vou chamar o Milton para fazer uma oração, para dar início aqui aos nossos estudos, né? Vamos continuar, né? O estudo dessa segunda carta de Paulo aos Coríntios, aí depois eu vou passar a palavra para o Edgar. Milton, você pode fazer uma oração para a gente começar? Amém. Então nós louvamos a Deus, né, por mais este dia, por podermos estarmos todos reunidos para aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor, né? Então vamos agradecer a Deus por mais este dia. Senhor Jesus, Pai amado, nós queremos te agradecer, ó Pai, te louvar, ó Pai, por mais este dia que o Senhor nos concede, ó Pai, a noite que passamos na Tua presença, Senhor. Continua nos abençoando, Senhor, nos dando a Tua graça, Senhor, que este dia possa ser um dia de bênção nas nossas vidas, na nossa família, Pai, que a nossa família possa estar reunidos e na Tua presença, Senhor, que a nossa família possa ser um instrumento vivo na igreja, Deus. Continua nas nossas vidas, ó Pai, abençoando, Senhor, nos ensinando, Senhor, dando a nós, ó Pai, aquilo que Tu tens preparado, ó Pai. Pai amado, eu quero ainda, Senhor, pedir uma bênção toda especial para cada um, ó Deus, cada um que está participando desse estudo, ó Deus, que o Senhor possa estar usando, Pai, a vida do Edgar, do professor Edgar, do professor Marcelino, que estarão ministrando, direcionando este estudo na segunda carta de Coríntios, de Paulo aos Coríntios. Então nós te louvamos, ó Deus, te damos graças por tudo. Abre nosso entendimento, ó Pai. Abre o entendimento também dos professores, ó Pai, para poder ministrar aos nossos corações, ó Deus, aquilo que Tu tens preparado, ó Deus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Continua presente e dá-nos a Tua graça, um dia de bênção na Tua presença, no nome do Senhor Jesus. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, Marcelino? Amém. Obrigado, Milton. Glória a Deus. Obrigado, glória a Deus. Agora passo a palavra para o Edgar, para dar continuidade aí. Edgar. Amém. Deixa eu aplicar aqui a tela. Vocês estão ouvindo bem? Sim. Ouvindo bem? Sim. Uhum. Talvez a internet não seja tão bem aqui, porque o meu celular está trocado aqui. Mas vamos continuar. Nós estávamos aí nesses dias aí, tivemos uma pausa, né? Um tempinho para outros afazeres aí da igreja, né? Aconteceram aí os eventos, né? E a última aula do Marcelino também foi excepcional, foi diferenciada, né? Para um outro assunto. E a gente está voltando nessa carta que a gente está há um bom tempo já, né? Na primeira carta e agora na segunda. E a ideia mesmo é de ir passo a passo mesmo, né? E esmiuçando ali os pequenos trechos e os pedaços onde as riquezas são exploradas ali de uma maneira mais calma, mais tranquila. A gente tem levado um tempo para estudar os livros, mais do que a gente às vezes está acostumado, porque é um tempo de reflexão de cada passo daquilo que foi, né, que foi dito ali inspirado por Deus, né? E que seja assim uma maneira, eu tenho visto, né, nos nossos estudos também, algo que está me interessando, a maneira de ler a Bíblia, né? Então, a maneira que a gente está conduzindo é a maneira que hoje eu passei a ler a Bíblia. Então, eu começo a ler, então, pequenos trechos e vou lendo de uma maneira que eu vou refletindo sobre cada trecho, cada versículo, cada linha, que tem riquezas como os arqueólogos, que quando vão lá explorar as áreas lá, tal, eles vão lá com um pincelzinho e vão tirando lá aqueles detalhezinhos e, puxa, e acham riquezas naquele solo que parece meio perdido, né? E quando você dá uma passada de olhos assim por cima do lugar, fala, puxa, ali acho que não tem nada, né? E de repente você começa a explorar e, puxa, olha, eu achei uma riqueza aqui, né?
e nada mais é do que os textos bíblicos, né? Então, quando a gente lê com atenção e lê ali, né, pedindo que Deus dê essa direção e pedindo que Deus capacite-nos, né, dê capacidade para a gente entender o que ele quer dizer em cada trecho, isso vale, né? Isso é rico, né? E às vezes a gente quer, não, eu vou ler a Bíblia em uma semana, eu vou ler sem parar, eu vou ler todos os textos e tal. Também vale, mas às vezes a gente se perde nessa leitura pela rapidez em que é feita, né? Como a gente faz hoje em dia quase tudo, né? Então a gente às vezes quer ler e ao mesmo tempo fazer um prato de um alimento, e ao mesmo tempo fazer uma arrumação, mexer aqui, ir ali, consertar. Também é possível isso, mas a concentração não está 100% naquilo que a gente está fazendo, né? Então, quando estiver lendo, esteja lendo, né? Quando estiver lendo a Bíblia, leia a Bíblia, né? Porque às vezes a gente quer fazer, a cabeça está com várias coisas ao mesmo tempo e não está se dedicando, né? Mas vamos lá, senão a gente se estende demais, né? A segunda carta de Coríntios, nós estamos ali, né, no segundo livro ali, depois, né, aliás, na carta de Paulo, na terceira carta de Paulo, né? Está posicionado na nossa estante tradicional ali que a gente sempre vê, né? Isso tudo, esses fatos todos foram acontecendo ali numa região em que Paulo estava em Éfeso. Eu vou repassar rapidamente para a gente se recolocar, para a gente se reposicionar novamente para poder continuar os textos, né? Então, Paulo estava em Éfeso, sofrendo muito pelas dificuldades do lugar, pela maneira em que o povo estava conduzindo a parte religiosa daquele povo mesmo, né? Que era voltada aos deuses, Diana dos Efésios, e aquelas igrejas totalmente voltadas ao dinheiro, ao luxo, né? A cobiça por ter coisas, por ter os templos suntuosos e gigantes e aquelas, né, coisas que realmente Paulo incomodava demais Paulo, né? E Deus falava, fale sobre isso. E quando ele falava, ele sofria com isso, porque isso ia contra os princípios daquele povo. Então ele sofria lá os castigos mais violentos que um cristão poderia sofrer, né, por estar falando do evangelho, né? Sempre o exemplo de Paulo para a gente nos dias de hoje, que são leves os nossos problemas como cristãos, né, de hoje em dia. O cristão hoje, perto do que Paulo passou em Éfeso, é muito ínfimo, é muito pequeno, né? E Paulo conta isso tudo para esse povo de Coríntios de uma maneira em que eles venham a valorizar realmente, né, o lutar pela fé, né, o seguir em frente mesmo nos intempéries da vida, né? Então isso serve de exemplo, aquilo que ele vivia, para esse povo de Coríntios. E aí ele vem contando isso tudo durante essa segunda carta, mas ele vem contando, vem frisando o porquê ele cometeu não, porquê que ele tomou atitudes diferenciadas, diferentes daquilo que ele havia comentado anteriormente. Então, isso tudo gerou uma situação difícil e que ele vai contando através desses textos dessa carta, né? Ele foi para Macedônia e de lá, né, ele vem contando o porquê desses textos da carta, né? Nós estamos ali com as mudanças de planos de Paulo ainda, esse começo ainda, né? Então, nós estamos aí seguindo esses textos. Na aula passada, uns 3 finais de semana atrás, estávamos aí no Coríntios 1, né? E fomos lendo tudo isso, onde ele foi falando um pouco dessa situação em que ele estava vivendo, né? E das tribulações que ele havia comentado lá, que estava sofrendo, mas que esse povo ali, né, também fazia com que ele suportasse tudo isso, né? Através dessas orações e através do entender o que ele estava vivendo, né? Nós chegamos aí, acho que até o 11, né, Marcelino? Chegamos até Isso, o 11? até o 11, Nós fizemos a leitura aí do 1 até o 11, né, em que ele estava falando sobre a esperança, né, que mantinha ele firme, né, mesmo naquele sofrimento todo, né, e aqueles que participavam disso tudo, né, consolavam ele através das palavras que ele professava e que eles, né, também estavam entendendo o que ele estava vivendo, né, e quando ele passava isso, né, ele também recebia dos irmãos o consolo, né, que vinha do Espírito Santo, mas que estava com aqueles irmãos e aquilo fazia com que ele seguisse em frente em situações extremas, né?
e com as orações desses irmãos, né? Agora a gente vai passar já para esse trecho, que é um trecho bem importante, bem interessante, em que Paulo vai começar a falar a maneira em que ele conduzia tudo isso, né? Apesar das tribulações, né? E aquilo tudo que fazia sentido para ele, que ele passava para que aquele povo de Coríntios entendesse o porquê das atitudes dele, o porquê da maneira em que ele estava, como ele estava falando para eles de uma maneira amorosa, mesmo não tendo essa conotação, porque quando ele falava para aquele povo de uma maneira um pouco mais dura, né? Um pouquinho mais dura, ele estava fazendo isso para que eles tivessem recebessem o melhor, né? Que seria o redirecionamento para que eles começassem a viver de uma maneira muito mais próxima do cristianismo, muito mais próxima de como Cristo teria vivido, né? Teria mostrado para eles, né? Então ele estava sendo um exemplo de como viver com Cristo, né? Então vamos fazer uma leitura, Marcelino? Vamos? Do 12, vamos seguir em frente, vamos ler do 12 até finalzinho do texto já? Do Sim, 12 ao 24? é até o 24. Tá, então vamos lá. Você lê aí pra gente? Você que tem Posso essa ler. voz mais de locutora, né? Realmente de rádio gospel, vamos lá. Então vamos ler, ó. A gente vai ler Eu, então do 12 ao 24, né? eu tenho na NTLH aqui, talvez dê alguma diferença da sua, não sei se você está usando. Certo. Eu vou ler a sua aqui na tela, então. Tá bom, Tá legal. bom? Vamos lá. Este é o nosso orgulho. A nossa consciência dá testemunho de que nós temos conduzido o mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. 13. Pois nada lhe escrevemos que vocês não sejam capazes de ler ou entender. E espero que, assim como vocês nos entenderam em parte, venham a entender plenamente que podem orgulhar-se de nós, assim como nós orgulharemos de vocês no dia do Senhor. Confiando nisso, e para que vocês fossem duplamente beneficiados, eu planejava primeiro visitá-los em minha ida à Macedônia e voltar a vocês, vindo de lá, para que me ajudassem em minha viagem para a Judéia. 17. Quando planejei isso, será que fiz levianamente? Ou será que faço meus planos de modo mundano, dizendo ao mesmo tempo sim e não? Todavia, como Deus é fiel, nessa mensagem a vocês não é sim e não. Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano, Silas e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim. Pois quando forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo sim. Por isso, por meio dele, o Amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. 21. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permanecemos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou com sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Invoco a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los que não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Legal. É uma leitura que, quando feita de uma maneira observando os detalhes dela, né? Você vai extraindo coisas ensinamentos ali de Paulo, que ele vem a nos que vem diretamente de Deus, né, para as nossas vidas, porque a gente tem assim uma visão clara de como viver nesse mundo, né, de uma maneira em que a sua vida seja um testemunho vivo mesmo, né, algo que depois, mais para frente, a gente vai ver até que as pessoas são como se fosse as tábuas da lei, né, só que agora com a nova aliança são testemunhos vivos da fé em Jesus Cristo, né? Então, quanto mais ele fala da maneira em que ele conduzia a vida dele, né, mais ele vai passando a credibilidade, né,
daquilo que ele fala para aquele povo, né? Então, assim, quando ele fala que da maneira em que ele tem conduzido, né, tem se conduzido no mundo, tem andado pelo mundo, né, e no relacionamento com eles, né, ele fala sempre, ele frisa ali a santidade, a sinceridade, que são provenientes de Deus, né? Então ele tem essa santidade né, que ele vem ali depositado a vida dele na santidade de Deus, né? Ele vem usando né, essa vida com Deus de uma forma sincera, né? E ele vem tentando passar para aquele povo que essa maneira de conduzir a vida dele é algo que tem que ser conduzido, tem que ser uma forma em que a igreja deve conduzir, né, os movimentos dela, né? E depois, mais para frente, nos textos, a gente vai ver que existiam pessoas lá que estavam desvirtuando tudo isso e estavam valorizando outros aspectos da vida de um cristão, né? E depois ele vai, quando os textos são lidos de uma forma geral ali, a gente vai entendendo por que ele vem falando isso para esse povo nesse momento, né? Então ele vem explicando o que é importante para o cristão, como é importante o cristão viver de uma forma em santidade, de sinceridade de coração, né? E isso tudo vindo de Deus, porque se depender de nossa sinceridade, né, de nossa santidade no dia a dia, a gente vai falhar muito, né? E isso talvez não crie esse impacto tão forte, né? Mas quando ele vem a falar das coisas de Deus na vida dele, o tempo todo, ele vem falando de perdão, ele vem falando de arrependimento, ele vem falando de viver de uma maneira cada dia mais próxima dessa vida com Cristo, né? De Cristo na sua vida. Então, você vai nesse processo, né, da vida sua, em que você vai cometendo seus erros, mas as pessoas vão vendo que algumas coisas que você vai cometendo durante a vida não são exatamente aquilo que vem de Deus, mas você vai se arrependendo e vai tentando mudar. Então isso vai transparecendo para aquelas pessoas, né? E ele fala de uma maneira em que aquilo que ele fala para aquelas pessoas são coisas que elas podem entender, né? Ali naquele trecho ali de 13 a 14, algumas coisas dão uma conotação da vinda de Cristo, da volta de Jesus. Porque, assim, por enquanto a gente entende, mas num determinado momento de nossas vidas nós vamos entender plenamente. Então, existe um outro texto que a gente pode ler que também fala sobre isso, né? Então, assim, a gente, ele vai tentar falar de algumas coisas que ele cometeu, mas que era por amor àquele povo, né? Então, quando ele saiu de Éfeso e não foi para Coríntios, né, direto, aquele povo falou: puxa, mas você falou que vinha para cá e não veio, por que você foi lá para Macedônia? E aí ele veio contando, né, dessa questão mesmo de você estar fazendo algumas coisas que são direcionadas por Deus, né, e que nem todos às vezes entendem, né? Então ele vai comentar ali um pouco mais do sim e do não no próximo texto ali, né, de uma forma em que ele tinha esses planos, né, de voltar para Coríntios, mas ele teve que ir para Macedônia, né, para que lá ele encontrasse com os irmãos, que pela generosidade dele, generosidades daqueles irmãos, né, tiveram ali o respaldo para ele, e ele recebeu doações, e recebeu o apoio que ele precisava naquele momento, que ele estava vindo de Éfeso já com flagelos daquilo, ele sofreu, né, os flagelos daquela situação em que ele foi castigado, em que ele foi muito judiado, vamos dizer assim, no sentido errado da palavra, o judiar, né, mas que ele sofreu demais, e ele foi para Macedônia, onde lá ele teve todo aquele apoio onde ele tinha que cumprir essa missão de depois recebendo doações e também se restabelecendo daquela situação para depois ir para Coríntios. Então foi um tempo diferenciado para ele. Depois ele desceu ali para Galícia, para Cássia, onde também recebeu mais doações e onde ele se preparou para fazer aquela viagem para a Judéia, né, onde iria ajudar aquele povo que estava passando necessidades. Então tudo isso fez parte de planos de Deus na vida dele, onde ele passou para esse povo de Coríntios por que estava acontecendo tudo isso. E ele esperava, de uma forma muito até sofrida, muito triste, de muitas lágrimas, que aquele povo de Coríntios entendesse o que ele estava fazendo, né? Que era a direção de Deus,
que era o sim de Deus na vida dele. Porque às vezes a gente tem essa dificuldade, né? Puxa, eu estava indo para lá e Deus me direcionou para cá, né? E aí as pessoas não entendem, mas você não estava indo para lá, Marcelino? Você não estava indo para lá, pastor? Mas você não estava indo para, sei lá, para Maringá? Você não estava indo para lá? De repente você está em Osasco novamente ali. Então, planos de Deus para que você esteja aqui em Osasco e não lá em, né? Estou falando do pastor ali. Planos de Deus que você esteja aqui. E aí as pessoas, mas a pessoa não ia para lá? Deus está no controle. E às vezes as coisas que são planos da nossa vida, né? As pessoas às vezes não entendem muito bem por perto. Por que a pessoa está aqui? Por que a pessoa não foi para onde ela estava planejando ir, né? Então, às vezes, a Cíntia tinha lá, estou citando ela, desculpa se eu dei, né? Mas ela tinha lá os planos como missionária para ir para lá e tudo meio já certo para ir para um outro país, e de repente aquele plano, para ela, talvez em um determinado momento foi frustrado, mas não, né? Planos de Deus para a vida dela, que ela estivesse aqui cumprindo um tempo, junto com a mãe dela, ou junto com aquele pessoal dos estrangeiros lá que estão no Brasil e tal. Então tem um porquê disso tudo, e a gente às vezes tenta justificar, né, de uma maneira carnal e humana. Não, mas eu fiz isso por aquilo outro. E não, o Paulo vem falando o sim de Deus na minha vida, né? E a gente vai falar no próximo texto ali. Eu vou até passar ali para frente, né? E aí, Paulo vem falando no 17 ali. Marcelino, você também pode comentar também algumas coisas que a gente tinha falado, mas se você tiver, tá tranquilo. Alguém que quiser também compor ali a nossa conversa, né? Na verdade, eu estou explanando aqui os textos, mas vocês podem também entrar comentando sobre isso, tá? Tá bom, só Então, reforçar então na página fale. anterior, onde tem o 13 e o 14, o 12, né? Sim, Antes de ir para o 17, né? fale. Só reforçando, né? Que ele vem atestar aí a autoridade dele, né? Ele fala que, aí no versículo 12, 13, a gente vai reparar que no capítulo 1 inteiro, ele ainda não começa a falar do o motivo pelo qual ele não foi lá, né? Que foi um dos problemas aí que eles reclamaram dele não ter passado lá, né? Então ele Sim, prepara a resposta dele. E é no começo do capítulo 2 que a gente vai ver a resposta mesmo dele. Mas e como que ele prepara? Porque o pessoal estava falando de sofrimento, do tipo assim, pô, né, se ele é uma pessoa de Deus, né, e ele sofre tanto, nada dá certo que ele faz, tal, o pessoal não associava muito o sofrimento ou uma vida difícil de uma pessoa que está do lado de Deus Todo-Poderoso. A gente já falou sobre isso no passado. E aí, quando ele fala sobre isso, e aqui no versículo 12, 13, ele fala de santidade e de sinceridade, e ele fala que o que ele escreve é o que ele pensa, é o que ele quer dizer, ele é sincero. Ele não tem essa de, uma hora eu combino uma coisa e depois faço outra. Não. Por que ele está preparando isso? Ele está falando, vocês me conhecem, vocês já aprenderam algumas coisas comigo e vão aprender mais. E vocês sabem que eu sou sincero naquilo que digo. E vocês sabem que o que eu faço vem de Deus e não de mim. Por quê? Porque ele vai falar. Se eu não conseguir completar o plano, aí ele vai explicar por quê. Porque às vezes Deus tem outras coisas para a gente. sim, sim. Então ele já ele está preparando, né? Aí quando ele fala que o que ele lê é o que ele quer dizer e que ele é sincero, que ele é íntegro. Por quê? Porque ele já vai preparando a resposta. Sim. Então, e aí ele já começa a falar. Eu sei que eu aí no 15, né? Eu sei que eu planejei fazer algumas coisas, mas algumas coisas não deram certo, que é o que a gente vai falar, né? Sim. Na sequência. Marcelino, tem uma coisa interessante, que é interessante que hoje eu estava assistindo de manhã o Globo Rural, né? Eu gosto de assistir, acho que essa minha veia rural que eu tenho aí de, É. de plantar no quintal e plantar na casa lá que meu pai tinha quintal, então Uhum. eles vieram do interior, então a gente tem, eu acho tão interessante, e hoje de manhã tem um determinado tipo de café, né? Uma espécie de café que é, eles plantam numa época, então é assim, eles plantam milhares de pés de café e num ano dá uma safra muito boa. No outro ano, depois dessa safra, eles vêm e cortam, preparam todos os pés, eles podam todos os pés de café, podam tudo, cortam todos aqueles galhos, né, que já deram café, e aí fica um ano sem dar café. Aquele ano é só
de brotar, crescer e preparar a planta, né? Ela fica, eles falaram, ela fica vegetando, parece uma brincadeira, né? Um vegetal vegetando, né? Mas ele tá vegetando naquele tempo onde ele está crescendo e se fortalecendo para no outro ano dar bons frutos, de novo. Então é um ano com frutos, o outro ano crescendo, se preparando e no outro ano dando frutos, né? Do fruto do café. Então eu achei interessante que eu estava estudando aqui Coríntios e vendo depois, logo em seguida, isso, eu falei, puxa, como a natureza e até a sabedoria das pessoas que plantam e cultivam, né, como muitos textos da Bíblia falam sobre isso, que é preciso, é, tem aqueles frutos, mas determinado tempo, se eles deixassem como estava, talvez não dessem bons frutos e talvez não fosse uma colheita muito boa. Então é necessário que você limpe tudo isso, que você tire essas coisas ruins que estão no meio ali, então vão impedir uma boa safra no outro ano, e toda a paciência e no tempo certo ele vai dar bons frutos e você vai colher muito mais do que plantou, né? Então, assim, a natureza nos ensina essa paciência, o tempo certo, né? E a importância de limpar, de você ir limpando e tirando aquilo que não vai dar bons frutos na sua vida, aquilo que vai prejudicar uma boa colheita, né? Então, a sua vida tem que ser assim. E que quando você corta ali, aquilo tudo serve de uma composição para a terra, para que fortaleça tudo isso, né? Então, você tem que preparar a terra, preparar o solo, e ele preparou até mesmo a explicação dele, do porquê ele não foi para tal região, e isso tudo serviu até de ensinamento, mesmo não sendo exatamente o fato do que, né, de contar o que estava acontecendo, mas ele já foi ensinando da onde vem, né, a maneira dele conduzir a vida dele no mundo, né, nesse mundo que a gente vive, da onde vem essa santidade da vida, né, na vida dele, a sinceridade de coração ao falar para alguém as coisas, né, provém de Deus, né? Então no 12 ele deixa muito claro isso, né? A sabedoria, né, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Então, essa santidade, sinceridade, né, da vida dele não provém dessa sabedoria do mundo. Tem gente que tem essa sinceridade, né, de uma maneira tal para falar as coisas, mas de uma maneira em que agride, que prejudica, que diminui, que quebra, que estraga, que então é uma sinceridade ruim, né? Mas essa que ele tem aí como princípio da vida dele é a que vem de Deus, né? E isso é de acordo com a graça de Deus na vida dele. Então, isso sim promove crescimento na igreja, promove entendimento daqueles que estão ouvindo a palavra, provoca situações boas, né? Que vão gerar frutos e vão gerar crescimento de pessoas que estão na fé, né? Então, assim, uma sinceridade interessante, boa para o nosso meio. Às vezes a gente é muito sincero na igreja e só prejudica o irmãozinho do lado. Você não sei o que lá, tal, e pronto, isso prejudica a pessoa. Então, de uma maneira, uma sinceridade que vem de Deus, vem só a dar bons frutos, vem só a melhorar, e vem só a restaurar, e vem só a cuidar daquele que está por perto. Então, isso foi frisado de uma maneira X ali. E ele fala de uma maneira em que eles entendam, e não, né? E não de uma maneira em que gere mais dúvidas ainda, né? Isso eu achei bem interessante nesse texto aí. Alguém quer comentar mais alguma coisa, alguma observação? Vamos lá? Sigamos e prossigamos? Né? Como diria o próprio Paulo? Vamos lá. Então ele tem aqui, como eu estava falando no 17, ele fala ali, quando planejei isso, será que fiz levianamente, né, de uma maneira leve, sem me preocupar muito, sem muito peso daquilo que seria feito? Será que eu vou fazendo assim? Né? E sim, às vezes as pessoas entendem que a gente faz mesmo algumas coisas de uma forma muito... Puxa, mas você ia para lá e não foi, você ia pregar e não foi, você vinha para o culto e não veio. E as pessoas não entendem o contexto todo do que aconteceu para a pessoa não estar lá, ou não ir, ou não fazer determinada coisa. Então a gente já julga, o irmãozinho não veio no culto de ceia. É importante, mas às vezes acontecem coisas na vida do cristão que talvez o pensar, não é sempre que acontece, mas é possível. Então não julguemos o irmão exatamente naquilo que nós estamos vendo isso. Ah, mas isso aconteceu por tal coisa. Olha, quantas pessoas deixaram de fazer algumas coisas, até mesmo na igreja, e depois, lógico, justificam, ligam e pedem, né? E falam, desculpa, eu não pude ir por determinada situação.
Ele estava num caso em que aquele caso pode gerar salvação. Aquele caso em que a pessoa não foi para um culto, mas ela teve que socorrer, teve que falar, teve que contar, teve que acolher alguém numa situação difícil, aquilo tudo gerou salvação um dia, ou vai gerar. Então, assim, até isso faz parte dessa obra de Deus, que às vezes a gente institucionaliza como temos que estar 6 horas aqui, 5 horas ali, 8 horas ali, 9 horas ali, e às vezes acontecem coisas durante a vida, porque a vida é muito dinâmica, a vida cristã é muito dinâmica, e como aconteceu com Paulo, a nossa vida também, na nossa vida pode acontecer também alguma coisa desse dinamismo da vida, em que o seu sim acaba virando um não, né? E aí as pessoas não vão entender muito bem. Mas ele frisa logo no 18 ali, né? Todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim nem não, na mensagem da palavra, né? Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregando entre vocês por mim, né? Pregado entre vocês por mim, e também por Silas e Timóteo, que estavam lá, né? Não foi sim nem não, mas sempre o sim de Cristo, né? O sim que vem de Deus. Então é um sim, né? Daquele que significa ali, que eu até coloquei ali, né? Do sim do Messias, daquele que foi ungido, né? E que a gente entende ele como aquele que dá essa direção para a nossa vida mesmo, né? Esse sim, né? Que vem de Cristo. E ele teve esse sim para ir para Macedônia, né? E talvez as pessoas estejam só no sim e não que ele tinha dado ali. Mas você vinha e não vinha, vem e não vai, estava aqui, vinha com a gente aqui, por que você não veio, né? E aí as pessoas não entenderam. E aí acabaram, nesse tempo, seguindo, a gente vai ver depois, pastores ou pregadores ou pessoas que estavam se usufruindo desse tempo que ele não estava lá para desvirtuar o evangelho, para desvirtuar os princípios da Edgar, igreja. Oi, fale. o pastor Vani ergueu a mão, né? Fale aí. Mas, isso. pastor, viu? Antes do pastor, de eu passar para o pastor Vani, né? Só reforçando aqui, né? Que o 17 e o 18, quando Paulo ele já vem explicando o que ele vai falar, né? Então, quando ele fala assim que ele não é leviano de falar uma hora sim, outra hora não. Porque como as coisas dele vêm de Cristo e Cristo, há em Cristo o sim, né? O sim de Cristo que ele fala assim. Cristo não é um homem de uma hora falar uma coisa, outra hora é outra. É a verdade, é o sim. Então ele está falando assim que ele não é leviano, né? Com relação a esse plano, né? E aí ele fala assim, todavia, né, no 18 ele fala, todavia, como Deus é fiel, a nossa mensagem, quando ele fala nossa, quer dizer a dele, mas como ele estava junto, né, escrevendo isso, por isso que ele usa a nossa, né? Quando ele fala nossa mensagem a vocês, não é sim e não. Ele quer dizer assim, eu não estou uma hora combinando uma coisa e depois outra. Não é isso. Nosso foco é sempre coisas de Cristo, é sempre focado em sim. Aí, por isso que ele está preparando, dizendo, ó, eu sou sincero, o que eu escrevo é o que eu quero dizer, a minha mensagem não é uma hora sim, outra hora não, não é isso. E daqui a pouco ele vai falar. Sim, Mas fala, pastor Vani. Vai, Vani, vou te falar. Então, é exatamente isso que eu ia falar, né? É que hoje em dia a gente vê muita gente usando isso, falando, não, porque Deus falou que eu tenho que agora sair dessa igreja e ir para outra, porque Deus falou que eu tenho que fazer não sei o quê. E realmente você vê que às vezes é a vontade da pessoa, né? E não a vontade de Deus. E é o que o Edgar falou, que Paulo, ele tinha uma comunhão muito forte com Deus. Então, quando nós queremos realmente esse direcionamento de Deus, nós temos que buscar mais, temos que estar à frente disso. E muitas vezes a gente planeja uma coisa, como o Edgar falou, a gente está indo para um rumo, mas às vezes aquele rumo que a gente está indo não é o rumo de Deus, é o que a gente gostaria de fazer. E Deus fala, não, peraí, você está indo para o lado errado, vem para cá. Ó. E muda a nossa direção. Mas nós temos que sempre estar na presença de Deus. Senão nós nunca vamos saber realmente o que é de Deus e o que não é. Porque o inimigo também usa isso, e usa aí falsos profetas, usa pessoas para nos direcionar de maneira errada, como se fosse uma direção de Deus.
Por isso que nós precisamos de conhecimento, nós precisamos da sabedoria de Deus, como o Edgar falou, era uma sabedoria que Paulo tinha de Deus, não era dele, para ter esse direcionamento, para saber o que fazer. Então, a gente precisa muito mesmo buscar, estar na presença de Deus, para saber qual é o direcionamento de Deus e qual não é. Porque às vezes a coisa parece tão certinha, acontece tudo tão certinho, que a gente fala, não, isso é de Deus, é por aqui que eu vou. E na verdade não é. E na verdade não era de Deus aquilo. Então a gente tem que estar muito atento à voz de Deus, muito atento àquilo que Deus está falando e àquilo que realmente é Deus falando e realmente é o homem falando. E para isso nós precisamos do conhecimento, precisamos de intimidade com Deus, precisamos de muita oração, muito joelho dobrado, para poder realmente discernir o que é de Deus e o que não é. Amém? Amém. Isso é muito interessante, como assim um simples trecho desse capítulo nos traz tanta reflexão sobre o que a gente está fazendo, né? Como a gente está agindo, né? Como a gente está conduzindo, como estamos conduzindo nossa vida. Eu quero fazer tal coisa, minha paixão é que eu vá pregar para os 4 cantos da terra e tal, e aí de repente Deus fala, Osasco, São Vicente, como diria o pastor aqui, né? Aqui, ó, então aqui, a gente pode ir numa dessas, encontrar alguém ali embaixo e falar do Evangelho de Cristo e salvação. De repente tem salvação ali embaixo agora, né? E de repente mas eu tinha que estar, eu precisava estar lá em Osasco fazendo tal coisa. Não, eu estou aqui. Talvez não estivesse aqui, ou por algum motivo, né? Mas a minha vontade é de fazer algumas coisas. Minha vontade, às vezes, como pessoa, como humano, né? É fazer algumas coisas. Mas quando a gente está conectado, está nessa conexão com Cristo, ele vai nos direcionando. Então, essa vida dinâmica que eu falei, ela vai nesse vento e nessa direção de Deus, e não no vento da Terra, do planeta, né, da parte física, né, onde a gente quer fazer várias coisas, né? Então, quando a gente está conectado com Deus, a gente toma atitudes que agradam a Deus, e você começa a entender o porquê você não foi, o porquê você foi, o porquê você fez determinada coisa. Talvez os próximos não entendam, aqueles que estão por perto não entendam, as pessoas da igreja não entendam, as pessoas da família não entendam, mas você sabe que está tomando determinada atitude porque Cristo te mandou para tal lugar, que Ele te pediu, falou, não faça isso, não vá para lá, né? Quando o pai direciona o filho, né? Nem sempre o filho fica contente, né? Esse final de semana passado tinha uma festinha da minha neta lá de aniversário, e meu neto queria jogar bola na quadra lá do prédio deles lá, e estava garoando, estava muito frio, né? E ele estava meio com tosse e tal, e chorou, esperneou tal, não sei o quê. Chorou não, ele não chora mais assim não, mas esperneou tal, quero ir, aí meu filho falou, não, fica aí, tem outras coisas, tá frio lá, depois fica doente, tal. Ele olhou e falou, tá bom. Continuou brincando, tal. Então ele entendeu que o pai estava dando o melhor para ele. O melhor para ele era não ir jogar bola. Ele falou, mas como o melhor para mim não é ir jogar bola, sabe? Assim, não... Demorou para ele entender, mas depois ele falou, eu sei o que ele quer. Eu sei o que ele passa quando eu fico doente, né? Passou pela cabecinha dele, e eu sei, eu vou ficar ruim, então, não, eu vou ficar por aqui. E ficou. Então nem sempre isso é entendido pelas pessoas de perto, mas depois, como diz no texto lá, vocês vão entender o porquê, né? Agora não plenamente, mas depois vocês vão entender, né? E aí segue ali o texto com esse amém de Deus, né? Esse amém que Cristo ali, que está no sentido de amém, como uma palavra em que pode expressar assim uma aprovação, né? Algo que você fala como assim seja, né? Então assim, esse assim seja é pronunciado por aquele povo de Corinto, falando que entende tudo isso, né? Que tem desse sim de Cristo aí, que eles entendem. E isso depois, mais para frente, nós vamos ver que Paulo ficou aliviado, falou, puxa, vocês estão entendendo aquilo que eu estou falando, vocês estão entendendo por que eu não estive aí, né? Por que eu tive que ir para Macedônia primeiro, né? Por que eu tive que fazer tudo isso antes, a Cássia, aquela região toda, depois Corinto. Então, assim, eles vão entendendo, e aí esse povo fala esse amém de Deus, né? Que assim seja, né? Eles concordam com aquilo que ele está falando no 20 ali, né? Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim, né? E essas promessas de Deus, né, para nossas vidas, tem ali o sim de Cristo,
Cristo para as nossas vidas, né? E tem o nosso amém, né? Que assim seja, né? Que essas promessas sejam para nossas vidas, que assim seja, amém, né? Que vem dessa palavra, né? Que tem um significado expressivo para a gente, né? A gente concordar com as coisas de Deus, né? E esse Cristo que a gente tanto fala, né? Esse, né? Maria, né? Que é uma Machia que a gente fala, né? Que é o ungido, né? Que é o Cristo ungido e que é o Messias, né? É aquele que nos dá essa direção, né? Essa direção para nossas vidas. Então, assim que assim seja. A gente repete isso de uma forma que a gente repete o sim de Deus para as nossas vidas, a gente repete o sim para Deus e fala: sim, Deus, está nas suas mãos. Sim, Deus, é no controle da minha vida. Sim, Deus, não vou para lá. Isso não é aquilo que me agrada, mas é aquilo que está te agradando agora. Porque é aquilo que lá na frente eu vou entender por que desse não de Deus, né? Porque não vá para lá, né? E aí a gente vai entender né? O não de Deus no caso ali, né? A gente está falando sim, né? Mas na verdade, quando ele fala direciona para cá ou para lá, a gente tem essa, essa grandeza até no sentido de ser humano, de entender que nem todo o meu desejo é bom, né? Nem tudo aquilo que eu quero fazer, ou que eu quero promover, ou que eu quero inventar. Ah, vamos fazer um grande evento da não sei o que lá, do não sei o que. Aí alguém fala, vamos mesmo? Será que a nossa igreja está preparada para isso nesse momento? Será que a gente está nessa pegada agora para fazer esse tipo de coisa? Será que não é uma coisa que você quer promover? Será que não é muito carnal isso? Não é muito você? E aí você ora a Deus e aí Deus fala, sim, do meu jeito. Você vai ficar quietinho aí, sentadinho, e a gente vai ter uma pregação comum, normal, de uma pessoa simples que vai falar para você aquilo que eu tenho para você agora. Não vai ser um grande evento. E aí você fala, puxa, eu queria um grande evento. E Deus fala, é por aqui. Então tá sempre em conexão com Deus, né? Para não exagerar no seu eu, né? Para ele não crescer aí, né? Nós temos poucos minutos, mas eu acho que dá para terminar, Marcelino, será? 21 aqui? Vamos seguir? Tá me ouvindo? Eu não estou te Pode ouvindo. seguir. Ah, tá. Tá, Eu vamos que seguir? estava no mudo. Eu acho que Vamos dá. seguir. No 21, a gente tem ali falando disso, né? Ora, é Deus que faz, faz, né? Que nós e você permaneçamos firmes em Cristo. Ele ungiu, nos selou com a sua propriedade e pôs o Espírito, o seu Espírito, né? Em nossos corações como garantia do que está por vir. Olha que interessante, né? Ele nos garante essa blindagem aí, essa proteção, né? Essa unção que nos protege, né? Esse selo ali é muito interessante, porque há um tempo atrás existiam selos de carimbos, né? Como se fossem carimbos que eram colocados no dedo das pessoas e que aquilo tudo era marcado no papel ou em alguma superfície, e aí, né, nos papiros, nos couros lá da época, né? E também o selo, onde iam dobrados tudo isso e guardados e eram selados para que não fossem abertos né, de forma errada, né, de forma que fossem, vamos dizer, na palavra maculados, que fossem distorcidos, né? Então essa era uma blindagem, uma proteção que Deus colocava ali, né? Nos ungidos, né? E aí esse selo ele tem um simbolismo muito interessante, porque hoje seria como, por exemplo, quando você entra no site, por exemplo, o Google Meeting aqui, ele tem um cadeadinho ali no canto, ele tem um cadeadinho, quando você vai abrir ali, tem cadeadinho meetinggoogle.com e aí vem o endereço, né? Aquele cadeado, apesar que hoje já estão buscando, né, formas de burlar tudo isso, mas bom, vai surgir um cadeado 2 que vai blindar muito mais. E aí o que acontece? Ele nos dá minimamente aqui a garantia de que esse site aqui ele é seguro, né? E que ninguém vai pegar nossas imagens aqui, nossos textos e desvirtuar enquanto nós estamos falando e provocar uma situação ruim. Então existia o selo, né? Que era colocado naquele material que era enviado e aquilo garantia de que aquilo tinha autenticidade e que estava protegido de distorções, né? Então ali era uma garantia ali que Deus estava colocando naqueles ungidos, de que tudo aquilo que estava contido ali nele e naquela palavra e tudo mais, aquilo tudo vinha de Deus, e não de uma forma distorcida.
Então a gente vai encontrar ali pastores, pregadores ali na igreja de Corinto, distorcendo tudo isso. Tinham arrancado esse selo, ou não tinham, na verdade não tinham arrancado, eles estavam usando cartas que não tinham selo, que não tinham certificado de procedência, não vinham de Deus. E eles estavam usando textos que estavam distorcendo o evangelho. E Paulo estava frisando ali, né, que aquilo lá, que a gente permanecia em Cristo, né, e ele ungiu, né, aqueles que permaneciam em Cristo, né, ungiu e selou-nos, né, e colocou esse selo sobre nós, que dá essa garantia, né, de que somos de Cristo e que o porvir vai ser muito bom, porque somos de Cristo. Então essa proteção, essa blindagem que Cristo nos faz, no sentido de proteger a sua mente, né, de coisas que vão desvirtuar do Evangelho, é importantíssima para o cristão, né? Está sempre selado, protegido, ungido e guardado, né? Guardado e separado para trabalhar para Cristo. Que a gente não venha aí a pegar cartas paralelas ali, que venham a desvirtuar tudo isso e que venham a nos tirar dessa direção que ele está mandando ali. Então é bem interessante, né? No 22 ali ele fala dos selos, no 23 ele fala que invoca Deus, né, como testemunha de que foi a fim de poupá-los que não voltei para Corinto. Porque ele estava numa situação mais complicada. E se ele entrasse em Corinto naquela situação em que todos aqueles estavam desvirtuando o evangelho naquele momento, e ele estava fragilizado e estava num trabalho também direcionado por Deus, para conseguir aquelas doações e vir trabalhando tudo isso até chegar em Corinto num determinado momento certo, no momento correto, no momento, como eu falei lá da plantação, que é podada, e no momento correto ela é, né, liberada para germinar. Então acontecia a mesma coisa ali com ele. Estamos bem no limite aqui, né? Acho que seria bom a gente passar para o pastor. Temos aí uns 4 minutos, né? Mas é bem isso, assim, a gente vai chegar até o finalzinho ali, né? E explicando realmente o que Paulo está falando ali, né? Permaneçam nessa fé, permaneçam firmes, né? Permaneçam firmes nessa fé, né? Mesmo que de vez em quando não tenha exatamente aquilo que você quer na sua vida, e nem todo mundo diga sim. Foquemos no sim de Cristo, né? Vamos lá, pastor? Amém. Amém. Quando fala sim ou não, sim, sim, não, não, a Bíblia fala, né? Então, nós observamos isso aqui, que muitas pessoas são indecisas. Muitas pessoas. Até você vai viajar, não sei, né? Ele já sabe que não vai, né? Ou sabe que vai. Então, não sei, mas como é ruim tratar com pessoas assim. Você vai falar, não sei. Eu não sei, sim ou não. Então, aqui, a mensagem que eu pego aqui também, entre algumas aqui, para a igreja do Senhor, é importante nós sabermos falar sim e também saber falar não. É isso que a gente fala com o filho, né? Quando o filho é pequeno, não, você não vai, você não pode fazer isso. Não, você pode. Imagina o pai falar assim, filho, não sei. Como? Estou perguntando ao pai, não sabe? Então, que fique para nós essa palavra aí. Vamos tirar essa indecisão e vamos falar sim ou não, né? As coisas boas, logicamente, é sim, né? Evidente, né? Então, que o Senhor seja louvado nesse dia e que Deus possa estar nos abençoando, não esquecendo do nosso culto de hoje à noite, né? Que tenho certeza absoluta que vai ser uma grande bênção, né? E quando você convida as pessoas para ir no culto, fala assim, muitos falam, eu vou sim, né? E não vai, né? Quantos convites você já fez? Não, pastor, eu vou sim, pode ter certeza. Vai nada. Mas tem outras pessoas que falam assim, eu vou e vai, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, no meio da humanidade, tem todo tipo de pessoas, né? Mas que nós precisamos aprender. Nós não sermos indecisos nas nossas decisões. Quando você está em dúvida, não em decisão, fala com Deus. Aí Deus vai falar sim ou não para nós, amém? Vamos falar com Deus. Pai amado, muito obrigado pela escola bíblica dominical. Eu quero pedir, Pai amado, que o Senhor venha abrir o entendimento dos nossos professores para nos orientar com sabedoria, Pai, e que nós possamos extrair mensagens
poderosa, Pai amado, desses ensinamentos que nós estamos tendo, especialmente nesse livro que estamos estudando, que é 2 Coríntios, Pai. Obrigado por tudo. Pai amado, nos conduza, Pai amado, para a igreja hoje, Deus. Pai amado, que é o melhor lugar de nós estarmos é na tua casa, Pai. Pai amado, que a igreja, nós temos que valorizar. Nós valorizamos nosso emprego, nosso serviço, a nossa casa, mas a igreja, Pai, muitos não valorizam, mas quero pedir em nome do Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo, Pai amado, toque no coração de todos, Pai amado, todas as pessoas que recebem o convite. Valorize, Pai, para estar conosco. Obrigado, Deus, por tudo. Obrigado, Pai amado, por esse dia tão lindo que é o dia de hoje, Pai. E nos guarde, nos abençoe, e nos abençoe muito no culto. Em nome do Senhor Jesus. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e nosso Pai. A eterna e bendita consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós que estamos assistindo e também as pessoas que ouvirão esse estudo sejam abençoadas em nome de Jesus. Amém. Amém. Shalom, Adonai. Amém. Amém, Senhor. Boa noite, Adonai. para o Deus Senhor. abençoe todos. Adonai. Deus abençoe. Tchau, pirata!